o silêncio que veio de Deus. Fernando sempre foi um homem reservado, daqueles que carregam as dores em silêncio. Aos 42 anos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, onde o sol queimava forte e o suor misturava-se com a graxa das mãos. Mas havia algo que o consumia por dentro há quase 3 anos, um problema que nem os médicos conseguiram explicar direito. Era uma espécie de crise de bocejos incessantes. Não eram aqueles bocejos comuns, de cansaço ou sono. Vinham em ondas, um atrás do outro, por horas a fio, tão fortes que chegavam a doer a mandíbula. Em alguns dias, era impossível trabalhar. Os clientes estranhavam, os colegas riam no início, até que viram que não era brincadeira. Os médicos receitaram remédios para ansiedade, alergia, até epilepsia, mas nada adiantava. Exames não mostravam nada de anormal. É psicológico, disseram. Mas Fernando sabia que não era. Ele sentia como se algo dentro dele estivesse fora de controle, como um motor desregulado que não parava de girar. As noites eram as piores. Deitado na cama, ouvindo o barulho dos bocejos ecoar no quarto escuro, ele se perguntava: até quando, Senhor? Sua esposa, Maria, tentava consolá-lo, mas também não entendia. Os filhos, ainda pequenos, perguntavam: Pai, por que o Senhor não para de bocejar? E ele não tinha resposta. Até que um dia, enquanto consertava o carro de um cliente, o homem, um senhor de cabelos brancos e voz calma, notou seu desconforto. Depois de ouvir a história, o velho mecânico tirou um lenço do bolso, enxugou o suor da testa e disse: Meu filho, já tentou levar isso a Deus? Fernando olhou surpreso. Já orei, sim. Mas não adianta. Não é qualquer oração, não, respondeu o homem. É na igreja do Senhor. Na congregação cristã. Lá, Deus ouve. Fernando nunca tinha ido a uma igreja. Criado em uma família sem religião, achava que fé era coisa para quem não tinha mais jeito. Mas naquela tarde, com as mãos sujas de óleo e o coração pesado, ele sentiu algo diferente. Uma ponta de esperança. Onde fica? Perguntou, sem pensar. O homem sorriu e deu o endereço. No domingo seguinte, Fernando entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Era um salão simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados. As irmãs vestiam saias longas e blusas modestas, os irmãos, camisas sociais e calças compridas. Não havia instrumentos, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança. O som era puro, como se viesse do próprio céu. Fernando sentou-se no fundo, envergonhado. Não sabia como se comportar, quando se levantar, quando se ajoelhar. Mas algo tocou quando o ancião, um homem de rosto sereno e barba branca, começou a ler a Bíblia com voz firme. Falava de um Deus que curava, que libertava, que ouvia o clamor dos aflitos. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos e irmãs se levantavam, um a um, para contar como Deus tinha mudado suas vidas. Uns falavam de curas, outros de perdão, outros de famílias restauradas. Fernando sentia o peito apertar. Será que Deus pode me ouvir também? No final da reunião, o ancião anunciou que haveria uma oração especial para quem precisasse de ajuda. Fernando hesitou. Mas então, como se uma força o puxasse, ele se levantou. Caminhou até a frente, tremendo, e ajoelhou-se entre outros que também buscavam um milagre. As mãos dos irmãos se estenderam sobre ele. Ouviu vozes orando em uníssono, pedindo a Deus por sua libertação. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero, como o de um filho que pede ao pai. Fernando fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha. Os dias seguintes não foram fáceis. Os bocejos ainda vinham, mas Fernando agora tinha algo novo, esperança. Voltou à igreja na quarta-feira, e depois no domingo novamente. Aprendeu os hinos, começou a participar das orações. Um irmão lhe emprestou uma Bíblia, e ele lia à noite, mesmo sem entender tudo. Até que, numa tarde de sábado, enquanto ajudava a preparar o salão para a Santa Ceia, algo aconteceu. Fernando estava arrumando os bancos quando sentiu uma estranha calma invadi-lo. Os bocejos, que antes vinham como ondas, simplesmente pararam. Ele ficou imóvel, esperando. 1 minuto. 2. Nada. Irmão Fernando,
Tudo bem? Perguntou um jovem ao seu lado. Ele tocou o próprio rosto, incrédulo. Eles pararam, murmurou. Naquele momento, Fernando soube. Não foi o remédio, não foi o tempo. Foi Deus. O mesmo Deus que ouvirá os clamores daqueles irmãos na igreja, que curar os doentes e libertar os oprimidos, tinha olhado para ele também. No domingo seguinte, foi a vez de Fernando se levantar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou sua história. Não usou palavras difíceis, apenas falou do coração. Quando terminou, o salão inteiro glorificava a Deus. Alguns choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isto, meus irmãos, é a obra do Senhor. Não há outro nome sob o céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O tempo passou, e os bocejos nunca mais voltaram. Fernando foi batizado nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde desceu à piscina como um homem quebrantado e saiu como um novo homem. Sua família também começou a frequentar a igreja. Maria, sua esposa, encontrou paz. Os filhos, antes inquietos, agora cantavam os hinos com alegria. Mas o maior milagre não foi só a cura. Foi a transformação dentro de Fernando. Ele aprendeu que a fé não é só para os momentos de desespero, mas para toda a vida. Que Deus não muda as coisas apenas para nos livrar do sofrimento, mas para nos ensinar a confiar nele. Uma noite, enquanto lia a Bíblia com Maria, ele parou em um versículo e sorriu. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, leu em voz alta. Eu demorei, mas aprendi. Maria segurou sua mão. Deus sabia a hora certa. E assim, na simplicidade de uma igreja sem luxo, mas cheia do Espírito Santo, Fernando encontrou não só a cura para seu corpo, mas a paz para sua alma. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nas curas visíveis, mas nas vidas que são mudadas para sempre. Fernando e Maria não guardaram aquele milagre só para eles. Toda vez que podiam, compartilhavam o que Deus tinha feito, seja no culto, seja na visita a um irmão doente. Muitas vezes, as pessoas olhavam para Fernando com olhos cheios de dúvida no início, especialmente aquelas que o conheciam antes, quando ele mal conseguia se levantar da cama. Mas bastava ele contar como a mão de Deus o tocou naquele culto, como a dor sumiu como se nunca tivesse existido, para que os corações se abrissem. Um dia, um jovem chamado Lucas, que trabalhava na mesma fábrica que Fernando, procurou-o depois do serviço. O rapaz estava com o rosto marcado pela preocupação, as mãos trêmulas. Fernando, eu ouvi sua história, ele começou, engolindo em seco. Minha mãe está muito doente. Os médicos falam que não tem mais jeito. Eu não sei mais o que fazer. Fernando não hesitou. Colocou a mão no ombro do rapaz e disse com uma calma que só quem já tinha passado pelo vale da sombra da morte poderia ter. Vamos orar juntos. E depois, você vem comigo na igreja. Lá, Deus faz o que a medicina não pode. Naquela mesma semana, Lucas entrou pela primeira vez na congregação cristã. Não sabia os cânticos, não entendia bem as palavras do irmão que pregava, mas sentia algo diferente ali. Uma paz que não vinha dos homens. Quando o culto chegou ao momento das orações, ele se ajoelhou, chorando, pedindo por sua mãe. E ali, entre irmãos que nem conhecia, mas que o abraçaram como família, Lucas sentiu pela primeira vez que não estava sozinho. Dias depois, a mãe de Lucas, que mal conseguia sair da cama, pediu para ir à igreja. Os médicos não tinham explicação, mas ela estava mais forte. Não foi uma cura instantânea como a de Fernando, mas foi um milagre do mesmo Deus, a cada dia, um pouco mais de força, um pouco mais de esperança. E assim, outra família foi alcançada, outro coração foi tocado. Fernando olhava para tudo aquilo e via a mão de Deus agindo. Não era ele quem curava, não era a igreja que fazia milagres, era o Senhor, usando vasos simples, pessoas comuns, para mostrar seu poder. Ele se lembrou de como, anos antes, tinha entrado naquela mesma porta arrastando os pés, cheio de amargura. Agora, voltava todo domingo com Maria ao lado, às vezes levando alguém que precisava de esperança. Certa vez, um irmão mais velho, que já servia a Deus há décadas, se aproximou dele depois do culto. Fernando, você mudou, disse o irmão, com um sorriso sábio. Não é só porque está curado. É porque agora você vive para ele.
Fernando baixou a cabeça, emocionado. É verdade, irmão. Antes, eu só pedia. Hoje, eu sirvo. Porque entendi que o maior milagre não foi Deus me curar, foi Ele me escolher. E assim, a história de Fernando se tornou mais um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, Deus não só ouve as orações, mas transforma vidas. Não com alarde, não com espetáculo, mas com um amor que não desiste, que alcança até aqueles que já perderam a esperança. Porque ali, entre irmãos que se amam e servem a Deus em simplicidade, os milagres não são exceção, são a prova de que, quando confiamos nele, nada é impossível. Alguns meses depois daquele culto inesquecível, Fernando voltou à mesma igreja, mas dessa vez não era para pedir por si mesmo. Ele entrou com um jovem ao seu lado, um rapaz de olhos baixos e mãos trêmulas, marcado pelas cicatrizes de um passado que poucos conheciam. Chamava-se Lucas, e sua história era tão dolorosa quanto a que Fernando já havia vivido. Lucas tinha apenas 22 anos, mas carregava o peso de uma vida de erros. Vício, revolta, noite sem rumo, até que, em um desespero sem saída, aceitou o convite de um colega de trabalho para conhecer a congregação. Não foi pela fé, mas porque não tinha mais para onde ir, sentou-se nos últimos bancos, certo de que ninguém notaria sua presença. Mas Deus já o tinha visto. Fernando, que agora servia como diácono, percebeu aquele olhar perdido. Não precisou de palavras, bastou se aproximar com a mesma simplicidade com que fora acolhido um dia. Sentou-se ao lado de Lucas, sem pressa, sem sermões. Só ouviu. E enquanto o jovem desabafava entre lágrimas, Fernando orava em silêncio, lembrando-se de como Deus o tirara do abismo. Eu não mereço nada, Lucas murmurou, envergonhado. Já tentei mudar sozinho e não consegui. Fernando sorriu, com a mesma paz que agora habitava seu coração. Ninguém merece, irmão. Mas é justamente por isso que Deus nos dá. Não é pela nossa força, é pela graça dele. Eu também achei que estava perdido. Mas aqui, entre esses irmãos, aprendi que Deus não olha para o que fomos. Ele olha para o que podemos ser nele. E assim, como um pai que guia o filho, Fernando levou Lucas aos pés do Senhor. Não com promessas vazias, mas com a certeza de quem já havia experimentado o impossível. Os irmãos oraram por ele, não com gritos, mas com lágrimas sinceras. E, como um rio que quebra a pedra, o amor de Deus começou a trabalhar na vida daquele jovem. Semanas se passaram. Lucas ainda lutava, mas agora não estava sozinho. Os irmãos o visitavam, oravam com ele, e aos poucos, as correntes que o prendiam foram se rompendo. Não foi de uma vez. Não foi sem dor. Mas foi real. Até que, em uma manhã de domingo, Lucas se levantou no culto. Não para contar uma cura física, mas para confessar a maior de todas as libertações, a do coração. Eu vim aqui achando que não tinha jeito, disse, com a voz embargada. Mas Deus, através desses irmãos, me mostrou que ele não desiste. Hoje, não sou mais escravo. Sou filho. E enquanto a igreja cantava louvores, Fernando, lá nos fundos, agradecia em silêncio. Porque entenderá que o milagre não era só para ele. Era uma corrente de graça, passando de vida em vida, provando que, na congregação cristã no Brasil, Deus não só muda destinos, ele constrói uma família. Uma família onde os feridos encontram cura, os perdidos encontram caminho, e os desesperançados descobrem que, no Senhor, sempre há uma nova história para ser escrita. Naquela mesma semana, uma irmã chamada Marisa, que há anos frequentava a igreja mas sempre se mantinha quieta nos últimos bancos, sentiu algo diferente no coração. Ela tinha uma filha adolescente, a Juliana, que há 2 anos vivia afastada da fé, envolvida com más companhias e decisões que partiam o coração da mãe. Marisa já havia chorado tanto em oração, já havia jeitoado tanto, que por vezes pensava que suas lágrimas não tinham mais força. Mas naquele domingo, enquanto ouvia o testemunho de Lucas, foi como se uma voz suave lhe dissesse: não pare agora. A vitória está próxima. Ela não entendeu bem o que era, mas sentiu uma paz que não vinha de si mesma. Naquela noite, antes de dormir, Marisa pegou a Bíblia que ganhará no aniversário da igreja e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Lucas 15h20 e, levantando-se, foi para seu pai. Vinham ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. As palavras pareceram saltar da página.
Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela: sua filha está voltando. No dia seguinte, Marisa recebeu uma mensagem no celular. Era Juliana. Apenas 3 palavras: mãe, preciso de você. O coração de Marisa disparou. Quando a filha chegou em casa, estava diferente. Os olhos inchados, as mãos trêmulas, mas com uma luz que não estava lá antes. Eu não aguento mais essa vida, mãe, confessou Juliana, chorando. Ontem à noite, sonhei com a vovó, que era uma serva fiel da igreja e já havia falecido. Ela me chamou pelo nome e disse: volta, minha filha. Lá tem gente te esperando. Acordei com um aperto no peito e soube que era Deus me chamando. Marisa não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou a filha com força, agradecendo em silêncio. Não foram palavras humanas que tocaram Juliana. Foi o Espírito Santo, usando até um sonho para trazer de volta a ovelha perdida. Na quarta-feira, à noite, as duas entraram juntas na igreja. Juliana, que antes evitava até olhar para o templo, agora seguiu a mãe até a frente, onde as irmãs a receberam com sorrisos e abraços apertados. Não houve sermões, não houve cobranças. Só amor. E quando o irmão que presidia o culto pediu que alguém desse um testemunho, Juliana, com voz trêmula mas firme, levantou a mão. Eu pensei que nunca mais pisaria aqui, disse, olhando para o chão antes de erguer os olhos cheios de lágrimas. Mas Deus não me deixou. Mesmo quando eu virei as costas, Ele mandou minha avó, mandou minha mãe, mandou até um sonho, para me mostrar que eu tenho um lugar. E esse lugar é aqui. O coro dos irmãos ecoou em resposta: Aleluia! E ali, entre lágrimas e sorrisos, mais um milagre se confirmava. Porque na congregação, não são apenas as doenças que são curadas, nem só os vícios que são quebrados. São laços familiares restaurados, são corações que voltam para casa. E enquanto Marisa apertava a mão da filha durante a oração final, ela lembrava das palavras que ouvira anos atrás de uma irmã mais velha: Deus não adiantado as coisas, mas também não atrasa. No tempo certo, Ele age. Agora, ela entendia. O tempo de Deus era perfeito. E aquela noite não era só a volta de Juliana, era o início de uma nova jornada, onde mãe e filha caminhariam juntas, não mais como 2 almas feridas, mas como parte de uma mesma família, unidas pelo mesmo amor que transformará Lucas, que libertara Fernando, e que, agora, resgatava mais uma alma. Porque assim é a obra do Senhor na sua igreja: um milagre puxa o outro, uma bênção abre caminho para outra, e o que parece impossível aos homens, para Deus é apenas mais uma oportunidade de mostrar que Ele é Pai. E pais não desistem dos seus filhos. Nunca. Naquela mesma semana, enquanto Juliana ainda se adaptava à rotina da casa, algo inesperado aconteceu. A mãe dela, que há anos lutava contra uma dor nas costas que a impedia até de se ajoelhar para orar, sentiu um alívio estranho durante o culto de quarta-feira. Não foi uma melhora gradual, daquelas que a gente percebe aos poucos. Foi como se uma mão invisível tivesse retirado um peso que ela carregava há tanto tempo. Ela tentou se levantar do banco, hesitante, e quando percebeu que conseguia ficar de pé sem a pontada aguda que a acompanhava há anos, as lágrimas vieram sem aviso. Ao seu lado, Juliana, que ainda estava aprendendo a confiar naqueles momentos de fé, viu a mãe se ajoelhar pela primeira vez em anos. Não foi uma queda forçada, mas um gesto natural, como se o corpo finalmente obedecesse ao desejo do coração. As irmãs ao redor começaram a louvar, e o pastor, que já conhecia aquela história de dor, sorriu ao ver mais uma prova de que Deus não só ouve, mas age. Mãe, você está bem? Juliana perguntou, ainda com medo de que fosse apenas uma emoção passageira. Melhor do que nunca, filha, ela respondeu, com a voz embargada. Deus não só trouxe você de volta para mim. Ele me deu de volta a mim mesma. E foi assim que Juliana entrou de vez na igreja. Não por obrigação, não por medo, mas porque viu com seus próprios olhos que ali, entre aquelas pessoas simples, Deus trabalhava de verdade. Ela começou a frequentar os cultos, primeiro só observando, depois participando dos louvores com uma timidez que pouco a pouco se transformava em gratidão. Um domingo, durante o testemunho, ela se levantou. Não tinha planejado, não tinha ensaiado. Só sabia que precisava contar o que Deus havia feito. Com a voz trêmula, mas firme, ela falou da noite em que tudo mudou, da mãe que não desistiu, da igreja que orou, e do Deus que,
mesmo quando ela não acreditava, nunca a abandonou. Eu pensei que minha vida estava acabada, ela disse, olhando para as irmãs que agora a abraçavam como família. Mas Deus mostrou que, para ele, nada está perdido. Nem eu, nem ninguém aqui. E enquanto ela falava, no fundo do templo, uma jovem que havia chegado pela primeira vez naquela manhã, com o coração partido por uma traição, sentia algo mexer dentro dela. Se Deus fez isso por ela, será que pode fazer por mim também? Pensou. E assim, sem perceber, ela deu o primeiro passo para sua própria história de milagre. Porque é assim que Deus trabalha, uma vida transformada inspira outra, uma fé renovada contagia quem está ao redor, e o que começou como um choro de dor se torna um coro de gratidão. A igreja não era um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que, apesar das falhas, haviam encontrado um pai que nunca as deixaria sozinhas. E Juliana, que um dia achou que não tinha mais jeito, agora sabia, enquanto houver fé, enquanto houver uma igreja que ora, enquanto houver um Deus que ama, sempre haverá esperança. Sempre. O milagre de Juliana. As semanas passaram, e Juliana continuou a frequentar a igreja, não mais como uma visitante perdida, mas como alguém que havia encontrado um refúgio. Cada oração, cada palavra de encorajamento dos irmãos em Cristo, cada versão que lia na Bíblia sobre restauração a fortalecia. Até que, numa manhã de domingo, enquanto o coro entoava grandes coisas fez o Senhor por nós, ela sentiu algo se romper dentro de si. Não era mais a dor da traição, mas uma paz que ultrapassava todo entendimento. Naquela mesma semana, um convite inesperado chegou. Seu ex-marido, arrependido, pediu para conversar. Não era um recomeço forçado, mas um pedido sincero de perdão. Juliana, porém, já não dependia mais daquele perdão para ser feliz. Ela havia encontrado em Deus um amor que nenhum homem poderia lhe tirar. E foi com essa certeza que ela estendeu a mão não para reatar o passado, mas para fechar ciclos com gratidão. O verdadeiro milagre não foi a reconciliação, foi a transformação dela. A mulher que chegou arrasada agora sorria sem medo. A que se sentia abandonada agora sabia que era amada incondicionalmente. E a que achava não ter mais jeito descobriu que, com Deus, até as cinzas podem florescer. Reflexão final. Às vezes, o milagre não muda as circunstâncias, mas muda nós. Deus não promete um caminho sem dor, mas promete estar conosco em cada passo, transformando nossas feridas em testemunhos. Juliana aprendeu que a esperança não é a certeza de que tudo voltará ao que era, mas a convicção de que, mesmo no caos, Deus está tecendo algo novo. Lição de vida. A fé não anula as tempestades, mas nos dá âncora para não afundar. E quando menos esperamos, o choro da noite se torna a canção da manhã. Porque Deus não nos salva das batalhas, Ele nos salva nas batalhas, e isso faz toda a diferença.